Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Capítulo 2, versículo 1 a 3. O mês de dezembro é um mês onde em todo o mundo se comemora o Natal. As pessoas enfeitam as suas casas, as cidades, muitas luzes, muita festa, muita alegria. Todavia, poucas são as pessoas na face da terra que sabem o que significa de fato e de verdade o Natal. Eles comemoram sem saber o que estão comemorando. Esta é a verdade. Poucas igrejas no mundo sabem o real, o verdadeiro significado do Natal. Quem tem a revelação de Deus comemora o Natal de modo diferente. Ele comemora o Natal com muito mais júbilo, com muito mais alegria, porque ele sabe qual é verdadeiramente o sentido desta data. E por esta razão é que nós vamos, nos próximos cultos desta semana, dissertar sobre o tema Cristo é Deus. A palavra do apóstolo São Paulo diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os recursos da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Oremos ao Senhor agora. Santo Deus, Pai bendito, nós te bendizemos, Senhor, nós te damos glória, porque hoje esta igreja tem a completa revelação deste novo pacto de melhores e superiores promessas. O Senhor iluminou os olhos do nosso coração, o Senhor nos fez ter esta forte convicção do entendimento, para compreender na sua plenitude o mistério de Deus, Cristo. Cristo é Deus, Deus é Cristo, Cristo é o Espírito Santo é Cristo. Queremos que nesta manhã e também ao longo desta semana em que se comemora o Natal, que o teu Espírito venha a tornar ainda mais forte esta convicção, que eles venham nos dar ainda mais fundamentos para a nossa vida espiritual, através do tema que o Senhor nos concede ouvir a partir desta manhã. E isto nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, e que todo o povo que crê diga amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso, nós vamos abordar um tema que eu considero de fundamental importância para que você possa viver uma vida espiritual saudável. Por que eu digo de fundamental importância para viver uma vida espiritual saudável? Porque, meus irmãos, triste coisa é um povo que não conhece o seu Deus. Triste coisa é um povo que não conhece o seu Deus. 95% do povo de Deus não conhece Deus. Serve a Deus, adora a Deus, louva a Deus, glorifica o nome de Deus, lê a palavra de Deus, todavia não conhece o Senhor. Por que isto, pastor? Porque a verdade da Bíblia, ela foi substituída por tradições religiosas. O Senhor Jesus disse: as vossas tradições invalidam a palavra de Deus. Então o sistema religioso que aí está estabelecido se deixou contaminar tanto pelas tradições humanas, pelas doutrinas
que foram inventadas pelo homem, algumas inspiradas pelo diabo, introduzidas dentro da obra do Senhor, que essas tradições invalidaram, encobriram, acobertaram a verdade da Bíblia. Esta igreja, irmão, ela está comprometida com a verdade de Deus. Esta igreja não está comprometida com nenhum sistema. Essa igreja não está comprometida com situações humanas. O nosso compromisso é com a verdade da Bíblia. Doa a quem doer, porque somente a verdade de Deus pode tornar o povo de Deus verdadeiramente livre. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que esta verdade, ela só pode ser conhecida mediante revelação do Espírito Santo. Esta verdade não se conhece, não se aprende, não se descobre no banco de uma faculdade, num seminário bíblico teológico. Não, só é possível se conhecer esta verdade quando o Espírito de Deus ilumina os olhos do teu coração, te dá entendimento e faz tu teres o pleno conhecimento de Deus. Amém? Então, Paulo escreveu aos Colossenses, a igreja de Colosso, e ele disse: gostaria, pois, irmãos, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Quer dizer, Paulo travava uma grande luta para que a verdade da graça de Deus se tornasse conhecida pelo povo de Deus. A grande luta de Paulo é porque já naquele tempo, o sistema da lei, o sistema arcaico, a lei era um ministério de condenação e morte, lutava com todas as armas possíveis e imagináveis para impedir que a verdade da graça de Deus, a palavra predestinada de sabedoria, chegasse ao povo de Deus. Como acontece também nos dias de hoje. O sistema legalista enfermo não aceita e não admite as verdades da Bíblia. Eles não se submetem a Deus. Por isso Paulo travava uma grande luta, quizás seja esta mesma grande luta que nós, o povo da graça de Deus, também travamos nos dias de hoje. Como é difícil, irmão, fazer com que esta verdade seja compreendida, seja crida pelo povo do Senhor. O povo de Deus tem os seus olhos obscurecidos pela mensagem doentia da lei. O povo de Deus está como se estivesse embriagado pela doutrina de Moisés, pelos preceitos humanos, pelas doutrinas de homens. Agora, Paulo disse assim: para que o coração deles seja confortado. Olha, quer dizer que tu só podes ter conforto, tu só podes ter descanso, tu só podes ter paz, se você compreender o Evangelho da graça de Deus. E vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha, tem que ter uma forte convicção do entendimento. Irmãos, graças a Deus, que vão fazer 2 anos agora em fevereiro, que esta igreja tem uma forte convicção do entendimento de que nós já existimos com Deus desde antes da fundação do mundo, que o Senhor nos escolheu, que nós estamos neste mundo porque Ele nos predestinou, e que aqueles a quem Ele predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Hoje nós temos uma forte convicção do entendimento de que o nosso nome está escrito no livro da vida, e ninguém nem nada deste mundo pode apagá-lo. Esta igreja hoje tem uma forte convicção do entendimento de que salvo uma vez, salvo para sempre, de que o maligno não te pode mais tocar, que nós hoje estamos vivendo no descanso de Deus. Então ele diz: a forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Olha, irmão, é compreender plenamente, não é compreender 10% apenas, não, é compreender plenamente, 100% do mistério de Deus, Cristo, em quem, quer dizer, nesse mistério, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quer dizer que se eu não compreender plenamente o mistério de Deus Cristo, se o Espírito Santo não me revelar, eu nunca vou ter
a sabedoria e o conhecimento. Não é exatamente o que tem faltado à igreja nos dias de hoje? O povo de Deus não tem sabedoria, o povo de Deus não tem conhecimento, porque o povo de Deus não compreendeu ainda plenamente esse mistério de Deus, e que o Espírito Santo, graças a Deus, já revelou à igreja. Isto é uma revelação, irmão. A graça é uma revelação de Deus. No livro de João, no capítulo 14, João 14, versículo 7 em diante, o Senhor Jesus disse assim: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quer dizer, Jesus disse: olha, se vocês me tivessem conhecido de verdade, vocês também conheceriam a meu Pai. Irmão, se o povo de Deus conhecesse de fato e de verdade ao Senhor Jesus, se o povo de Deus soubesse quem é Jesus, o povo de Deus conheceria também o Deus Pai Todo-Poderoso. Olha, já naquele tempo, os discípulos que andavam com ele às 24 horas do dia, não tinham ainda conhecido quem era Jesus. Eles só conheciam a carne, eles só enxergavam o homem, eles só enxergavam o Filho. O Senhor disse: desde agora o conheceis e o tendes visto. E eles não entendiam o mistério. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O Pai é o suficiente. Se o Senhor nos mostrar o Pai, nós estamos satisfeitos, não vamos querer mais nada. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha, irmão, quantas são as pessoas, quantos são os crentes que creem em Jesus já há 10, 20, 30 anos e todavia não conhecem quem é Jesus. Não sabe quem é Jesus, não sabe quem é o Pai. Acha que o Pai é um Senhor velhinho que está nos céus, o Filho está do lado direito dele sentado num trono, com a cabeça cheia de sangue, ensanguentado, e que no lado esquerdo está uma pomba, que é o Espírito Santo. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Jesus disse: Filipe, garoto, quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. O sistema religioso diz: quem vê Jesus, vê a segunda pessoa da Trindade. Jesus disse: não, eu não sou a segunda pessoa, não há três pessoas, há uma só. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa destas mesmas obras. Quer dizer, tudo está aqui, era um grande mistério. Sempre foi um grande mistério. Os nossos irmãos judeus, até hoje, não conseguiram decifrar esse mistério. E os nossos irmãos gentios, que vivem como se fossem judeus, atrelados ao judaísmo, atrelados às tradições judaicas, aos rudimentos fracos e pobres, ainda também não conseguiram decifrar esse mistério. Mas graças a Deus, que esta igreja recebeu de Deus a revelação dessas verdades. Amém? Vamos ver, meus irmãos, quando que começou esse mistério. Vamos lá para o livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu reputo Isaías, o profeta da graça de Deus. O livro de Isaías é o livro onde você encontra mais indícios da graça de Deus. E ele disse assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, ele está falando de um menino, que quando nasce esse menino, o que acontece? O governo está sobre os seus ombros. Mas ele não é apenas um menino, ele não é apenas uma criança que veio ao mundo. Naquele menino que nasceu em Belém, e que até hoje o povo religioso vê como menino,
Chega dezembro, eles veem ele menino. Daqui a alguns dias já vê ele adulto, crucificado numa cruz. No outro ano, volta a vê-lo outra vez menino, deitado numa manjedoura, envolto em palhinhas. Não, este menino que nasceu em Belém, a Bíblia diz que ele era o Deus forte. Ele era o Deus forte, o Pai da eternidade, ou seja, o Criador dos céus e da terra. Então isso era uma profecia que Isaías havia feito 700 anos antes de Jesus nascer do ventre da Virgem Maria. Nós vamos ver no livro de Mateus, quando se confirmou esta profecia de Isaías. Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Vamos ver como é que foi o nascimento de Jesus. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Quer dizer que havia uma virgem chamada Maria, que vivia numa cidadezinha lá na Galileia, incrustada no meio das montanhas. Eu já estive lá algumas vezes, e esta mulher foi a mulher que Deus escolheu graciosamente, não por méritos dela, foi uma escolha pessoal de Deus. Deus tinha que escolher alguém, escolheu Maria, e no ventre de Maria, o Espírito de Deus interviu de forma sobrenatural e fez com que ali fosse gerado uma criança, fosse gerado um ente santo. Então, ele continua: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Veja, aquele ente santo que foi gerado por Deus no ventre da virgem, ele veio ao mundo com uma missão já predeterminada. Qual era? Salvar o seu povo que estava aqui neste mundo. Quem era esse seu povo? Aqueles que já existiam com Deus desde antes da fundação do mundo e que Deus predestinou a este mundo. Predestinou para salvação. Versículo 22 ele diz: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, se você não tiver olhos iluminados, se você não tiver a revelação de Deus, a revelação da graça, você lê isto aqui e você diz: bem, tinha um Senhor velhinho lá no céu, o Deus Pai Todo-Poderoso, e este Senhor decidiu enviar um filho para aqui a terra. Aí nasceu o filho, ele está lá nos céus, cabelinho branco, sentado no trono, e o filho veio, nasceu, cresceu, e um dia começou a correr para cima e para baixo, expulsando demônio, curando enfermo. Depois prenderam o seu filho, mataram numa cruz. Depois o filho ressuscitou, subiu e voltou a ficar outra vez ao lado do Pai. Isto é a visão que tem as pessoas que não conhecem a revelação da graça de Deus, que não têm olhos iluminados. Todavia, para nós que temos o conhecimento pleno do mistério de Deus Cristo, a visão é outra, completamente outra. Olha, Paulo explica isto. Vamos para 1 de Coríntios, primeira epístola de Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 49. Diz assim a palavra: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é este último Adão? Jesus. Então, houve o primeiro Adão, foi feito alma vivente. Houve o segundo Adão, que é Jesus, que é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem
é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, eu quero que tu entendas, irmão, que no Velho Testamento, na antiga aliança, no velho pacto, que era a lei, Deus se manifestava de várias formas diferentes. Quando o povo de Israel necessitava da provisão de Deus, eles clamavam Jeová Jiré, que significa o Deus de toda provisão. Quando eles queriam cura, havia necessidade de cura, eles clamavam Jeová Rafá, o Deus que cura, e Deus dizia: eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Era Jeová Rafá. Quando eles estavam vivendo debaixo de uma tremenda paz, eles diziam: Jeová Shalom está no nosso meio, ou seja, o Deus da paz está na nossa vida. Só que tudo isto aqui eram manifestações de um único Deus. Olha, manifestações de um único Deus. Você vê que Deus, no passado, ele chegou a se manifestar num corpo humano que era Melquisedeque. Você já leu lá no Velho Testamento acerca de Melquisedeque? Quer dizer, era um homem, diz a Bíblia, que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio, não teve fim, não tinha genealogia. Então, aquele Melquisedeque, a quem Abraão deu os seus dízimos, era também uma manifestação de Deus. Era uma das manifestações de Deus. Hoje, na dispensação da graça de Deus, todas estas manifestações de Deus estão contidas num único nome. Que nome? O nome de Jesus. Veja, quando Jesus esteve neste mundo, nos dias da sua carne, e ele andava com seus discípulos, o que os discípulos viam? Eles viam o Filho de Deus. Eles não tinham olhos iluminados, eles não tinham a revelação, eles não conseguiam discernir esse mistério. O que Filipe viu? O Filho. Por isso que ele disse: mostra-nos o Pai. Porque ele só via quem? O Filho. Ele só via a carne. Quando Jesus enfrentou o diabo no deserto, o que o diabo via em Jesus? O Filho. Ele via somente a carne. Todavia, o Senhor Jesus sempre dizia: aqui dentro está Deus, aqui dentro de mim está o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Criador dos céus e da terra. Então tu tens que saber, meu amado irmão, que o Deus que tu serves não é uma coisa qualquer. O Deus que tu serve, ele não é uma estátua de gesso, nem de ouro, nem de prata, nem de ferro. O Deus que tu serve, ele não é um bezerro de ouro, ele não é um crucifixo que as pessoas usam pendurado na parede. Ele é o Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra. Você sabe que quando Jesus enfrentou o diabo lá no deserto, o diabo disse assim: olha, eu sou dono de todas essas riquezas do mundo. Você está vendo lá? Toda a riqueza, toda a glória desta terra, tudo me pertence. E tudo isto eu te dou se tu prostrado me adorares. O que aconteceu? Deus se encarnou, Deus se fez homem para poder enfrentar o diabo e tomar de volta tudo aquilo que ele, diabo, tinha tomado posse. Pertencia a Deus, ele foi lá e se apossou de tudo. Então Deus se fez homem, Deus assumiu uma forma humana para poder combater o diabo numa forma carnal, numa forma de carne. Então, na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado na cruz, o que aconteceu ali? Ele despojou principados e potestades, ele publicamente humilhou o diabo, ele o expôs ao desprezo, ele destruiu através da morte da sua carne aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Na cruz do Calvário, Jesus proclamou libertação aos cativos. Por isso que nós hoje podemos dizer: eu sou livre, eu sou próspero, eu sou um abençoado, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Tu estás completo em Cristo Jesus, meu irmão. Tu estás completo em Cristo Jesus. Agora veja
Que grande mistério! Que grande mistério! O povo de Deus precisa saber quem é Jesus, porque no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, meus irmãos, o povo de Deus tem sido intertido com frasquinhos de óleo, saquinho de enxofre, é uma corrente contra a praga, na outra semana é uma corrente para quebrar a maldição. Cuidado com o olho grande, cuidado com a inveja, amarra daqui, amarra dacolá, está amarrado. Mas na verdade, na realidade, quem está amarradíssimo, irmão, é o povo de Deus, porque não conhece essas verdades da graça. Então o povo de Deus tem sido intertido, o povo de Deus vive enganado, porque não sabe que Jesus é Deus. Diga, Jesus é Deus. Diga, na cruz do Calvário, Ele fez uma obra completa. O povo de Deus não sabe disso. Se soubesse, não estaria aí enganado, correndo de um lado para o outro, querendo derrotar o diabo, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, coisas que o Senhor já fez e para sempre. A Bíblia diz, por um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O povo de Deus conhece o diabo, conhece o demônio, conhece toda a família dos Exus, a pombagira, os 7 catacumba, conhece tudo daquele que Jesus derrotou, mas não conhece o mistério de Deus, Cristo. Não conhece o mistério de Deus, porque se conhecesse, irmão, haveria muito mais temor no povo de Deus, haveria mais respeito pela obra do Senhor. O povo teria mais felicidade, o povo teria mais prosperidade, o povo teria uma vida verdadeiramente abundante, o povo viveria como cabeça e não como cauda, como tem vivido. Então eu quero que tu saibas que Jesus é a máxima manifestação de Deus. Diga, Jesus é a máxima manifestação de Deus. Vamos voltar a Colossenses. No capítulo 2, versículo 9, você vai entender por que Jesus é a máxima manifestação de Deus. A palavra da verdade diz: porquanto nele habita corporalmente 10% da divindade, 20%, 50%, não, toda a plenitude da divindade. Então quer dizer, toda a plenitude de Deus, tudo que é Deus, habitava em quem? Em Jesus. Então, o Jeová Jiré, o Jeová Rafá, o Jeová Shalom, tudo isso está corporalmente em Jesus. Por isso que o sangue de Jesus era um sangue incorruptível, sem manchas, sem mácula. Por quê? Porque era o sangue de Deus. Quando Jesus foi gerado no ventre de Maria, não houve intervenção humana, não houve a necessidade de um homem e de uma mulher coabitarem, do espermatozoide do homem fecundar o óvulo da mulher. Nenhum ser humano pode existir nesta terra se não passar por este processo. O único ser humano que existiu sem que houvesse necessidade de passar por este processo foi o Senhor Jesus Cristo, porque ele foi gerado de forma sobrenatural no ventre de uma virgem, pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso. Então diga com os teus lábios: Jesus é Deus. Deus se revestiu de carne no ventre de Maria. Agora venha com teu pastor ao livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 1, versículo 1 e 14. Olha que revelação maravilhosa de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quer dizer então que Deus, que era o Verbo, se fez o quê? Carne. Se fez carne aonde, pastor? No ventre de Maria. Habitou entre nós quem? Os judeus naquela época. E ele diz: e vimos a sua glória.
como do unigênito do Pai. Quer dizer, todos os milagres, todas as maravilhas que Jesus realizou, era a manifestação da glória de Deus. Amém? Então você percebe que Deus, sendo Espírito, Deus é Espírito, ele passou a ter o quê? Um corpo. O problema, irmão, é que o povo de Deus não compreende esse mistério, e aí só consegue enxergar a carne. Então quando Jesus dizia, por exemplo, o Pai me enviou, ou então, Pai, eu sei que o Senhor sempre ouve a minha oração. Para quem não tem a revelação, começa logo a imaginar que são duas pessoas distintas. O filho está aqui, o pai está lá em cima, e que o filho falava com o pai. Não. Quando Jesus orava desta forma, na verdade, tudo isto eram manifestações do Filho. O Filho quem era? Aquele ente santo que foi gerado no ventre de Maria. O anjo disse para ela, o ente santo que foi gerado no ventre será chamado o quê? Filho de Deus. Será chamado Filho de Deus. Então, a carne falando com o Espírito. E aí é que você percebe, irmão, que exatamente em cima disto aqui é que surgiram as testemunhas de Jeová. A testemunha de Jeová diz assim, não, Jeová é que é Deus, Jeová é o Pai, Pai é que manda, o Pai é que tem autoridade, Jesus é apenas uma criação do Pai, dizem eles. Mas a Bíblia, o que é que ela diz? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas ainda assim, as testemunhas de Jeová dizem que o Pai é que é o Pai é que manda, o Pai é que é o Criador, e que Jesus é nada mais, nada menos do que apenas uma criatura do Pai. Então, meus irmãos amados, na realidade, Jeová não precisa de testemunha nenhuma, irmão. Jesus é que precisa de pessoas que testifiquem ao mundo acerca desta verdade, de que Ele e o Pai são um. Que Ele é o Pai, que Ele é o Criador. A tradição religiosa criou uma trindade celestial. Olha, você sabia que trindade nem está na Bíblia? Não há na Bíblia de Gênesis e Apocalipse esta trindade. E eles criaram a palavra trindade. A tradição criou, estabeleceu dentro da igreja, criou 3 pessoas distintas, mas a minha Bíblia diz, e a tua também, que há um só Deus. Na epístola de Judas, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, Judas versículo 4, nós vamos ver aqui mais uma revelação de Deus. Diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, quantos Deus há? Único, o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, hoje, com a revelação da graça de Deus, todos nós, irmão, estamos desmascarando esta mentira que Satanás introduziu dentro da obra de Deus. Estamos desmascarando isso. É uma mentira que o diabo criou, inspirou e lançou dentro da igreja de Jesus. Então, a Bíblia está dizendo o quê? Que quem nega que há um só Deus e que este um só Deus é o Senhor Jesus Cristo, está fazendo o quê? Libertinagem. Está fazendo libertinagem, irmão. Você vê que a maioria do povo de Deus vive como libertinos. Eles não têm respeito, eles não têm santidade, não se afastam do que é profano, vivem uma vida desprimorosa diante de Deus. E tudo isto por quê? Porque não sabem quem é Jesus. Pergunte a um crente quem é a pombagira, quem é o diabo, quem é o Exu. Olha, ele vai te dar uma aula, ele vai fazer a ficha completa, até dos antepassados do diabo. Agora pergunte a um crente quem é Jesus. Eles não vão saber dizer. O máximo que eles vão te dizer é: Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Olha, transformaram Deus no numeral ordinal. Que coisa! Deus não é numeral ordinal, Deus é Deus.
veja o versículo 25, o que é que diz? Ao único Deus, quantos deuses há? Um. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que Ele, Jesus, é o único Deus, e que Ele é soberano antes de todas as eras. O que significa isso? Ele é o Alfa. Depois diz o que? Diz aqui, e agora, e por todos os séculos. O que é isso, pastor? É o Ômega. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Quem é esse Alfa e Ômega? Quem é esse que é o princípio e o fim? Quem é Ele? O nosso único Deus, Jesus Cristo. O problema é que a grande meretriz, a grande libertina, que é a Igreja Católica, ela induziu o povo de Deus a crer na existência de três deuses, de três pessoas distintas. Veja que nos templos da grande meretriz, eles costumam pintar as figuras representando Deus, e eles pintam lá uma figura de um senhor velhinho, que diz que é o Deus Pai. Depois eles pintam lá uma figura de um jovem todo ensanguentado, que diz que é a figura do filho, e eles pintam a figura de uma pomba meio lesada olhando para o alto, que eles dizem que é o Espírito Santo. A igreja romana, ela herdou estes símbolos, irmão, do Olympus grego, porque na Grécia antiga, todos os deuses eram representados por figuras, eram representados por sinais. Foi de lá que o catolicismo herdou. Então, o que aconteceu? A Igreja Católica pintou três tronos, um do Pai, um do Filho e um do Espírito Santo. Agora veja o que é que diz Apocalipse capítulo 4. E o triste disso tudo, irmão, é que uma grande parte da igreja evangélica se deixou contaminar por este vinho embriagador, por esta mentira de Satanás. Apocalipse 4, versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, será João falando, e eis armado no céu, quantos tronos? Um trono, e no trono alguém sentado. Então João, quando recebeu a revelação do Apocalipse, ele viu armado no céu o trono, um trono, e no trono alguém sentado. Quem é que estava sentado no trono? Jesus Cristo. Mas pastor Carlos Magno, a tradição diz, pastor, que Jesus está à destra de Deus Pai, e que a destra de Deus Pai é a mão direita de Deus. E como é que a gente explica isso, pastor? Irmãos, é óbvio, é evidente, que quando a Bíblia usa a expressão a mão direita de Deus, isto é um simbolismo, isto é uma figura de linguagem, porque Deus não tem mão, Deus é Espírito, é uma figura de linguagem. É como se alguém me visse passar no meu carro em velocidade e dissesse: ih, pastor Carlos passou ali voando. Você vai imaginar que eu passei voando? Ora bolas, está compreendendo? É uma figura de linguagem. Olha, pastor Carlos passou ali voando. Ih, pastor está voando agora, virou super-homem. Gente, eles não conseguem discernir essas verdades. Destra quer dizer máxima autoridade e poder de Deus. Diga com os teus lábios: destra quer dizer máxima autoridade e poder de Deus. Vamos ver isto no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 15. Olha, é por esta razão, irmão, que eu tenho dito que vir a esta igreja é um investimento de vida. Isto que eu estou te ensinando aqui é revelação do Espírito Santo, e não se aprende num banco de faculdade, não se aprende num seminário teológico, isso só se aprende se o Espírito Santo ensinar. Então, Êxodo 15, versículo 6, diz assim, isso é Moisés falando: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Você não pode imaginar, lendo isso aqui,
que Deus vai vir de lá com ferro na mão direita, e vai despedaçar o inimigo, e não sei o que. Não, não, não. Ele está dizendo o quê? Que essa destra que destrói o inimigo é o quê? O teu grande poder. O teu grande poder é glorioso, o teu grande poder despedaça o inimigo. No Salmo 118, vamos lá junto com o pastor. Salmo 118, versículo 15, diz assim a palavra: nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Qual é essa destra aqui? O máximo poder de Deus. Salmo 139, Salmo 139, versículo 10. Davi diz assim: ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Quer dizer, Davi estava criando na sua mente uma imagem de homem, criando uma imagem, uma figura de linguagem, um simbolismo, mas ele diz o quê? A tua destra me susterá. O que é essa destra aqui? O máximo poder de Deus. Quem é que nos mantém? Quem é que nos sustém? A destra de Deus, o poder supremo do Deus Altíssimo. Eu quero te mostrar agora rapidamente algumas passagens. Veja no livro de João, João capítulo 3. Nós temos ainda 15 minutos de mensagem. João capítulo 3, versículo 12 e 13. Palavra do Senhor Jesus: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Tremendo, hein? Jesus disse: olha, se eu falo coisas terrenas para vocês, vocês não creem, vocês não acreditam nos meus ensinamentos, o que vai acontecer então se eu falar para vocês de coisas espirituais? Por exemplo, Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Quem é que desceu de lá? Jesus. Quem é que estava lá e voltou para lá? Jesus. Capítulo 6 de João, versículo 62. Que será, 6:62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E eles ficavam enlouquecidos, e os deuses: não entendo isso, que mistério é esse que este homem está falando? Irmão, este é o maior mistério já revelado à igreja de Jesus Cristo. Esse é o maior mistério que a igreja tem que conhecer. Tu tens que conhecer esse mistério. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem, quer dizer, Jesus, subir para o lugar onde primeiro estava? Qual era o lugar onde Jesus primeiro estava, irmão? O trono de Deus, aquele trono que João viu. Ele era Deus. Ele era Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor. João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 56 a 58. Jesus estava tendo um confronto com alguns judeus que eram filhos da perdição, que eram sementes malignas, que eram vasos de ira, que eram cabritos, que eram destinados à perdição, e eles não aceitavam em hipótese alguma essa deidade de Cristo, que Cristo era Deus. E houve um momento que eles estão naquele confronto, e Jesus disse assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Olha que coisa, segura esse versículo aqui. Olha o que aconteceu. Jesus disse: Abraão, vosso pai, viu o meu dia, alegrou-se. Escuta, peraí, tu ainda não tem nem 50 anos de idade, estás dizendo que viste Abraão? Está dizendo que tem mais de 2000 anos de idade? Quem estava certo? Os judeus ou Jesus? Não, os dois estavam certos.
Os judeus estavam certos. Jesus não tinha ainda 50 anos, não tinha verdade. Mas ele não tinha 50 anos na sua carne, na sua existência humana. O verbo se fez o quê? Carne. Não tinha ainda completado 50 anos, como não completou, ele morreu aos 33, que o verbo tinha se feito carne. Os judeus estavam com razão. Mas Jesus estava com razão. Ele disse, Abraão viu o meu dia. Jesus também estava com a razão quando ele dizia que ele tinha mais de 2000 anos. E para tirar a dúvida, para esclarecer tudo, Jesus disse assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, você lembra da história de Moisés? Quando Deus chamou Moisés e mandou que Moisés fosse ao Egito para libertar o povo de Israel da escravidão. Houve um momento que Moisés disse assim, Senhor, quando eu chegar lá no Egito e o povo perguntar para mim, quem te mandou? Como é que eu respondo? Você diz, o eu sou me mandou. Aí você vai falar para ele, o eu sou me mandou. Então, aquele Deus eu sou que se revelou a Moisés, era na verdade quem? Jesus Cristo. Era Jesus. João capítulo 10, versículo 30. Eu acho que este versículo, esta frase maravilhosa de Jesus, é uma que, na minha opinião, define toda a questão. O Senhor disse assim, eu e o Pai somos dois. Ah, não foi? Somos dois? Desculpa. Eu e o Pai somos três. Eu e o Pai somos um. Então, a tradição mentirosa, essa tradição enferma, que está estabelecida dentro da maioria das igrejas, criou três deuses, irmão. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus diz o quê? Eu sou o único Deus. Veja que criaram o Deus Espírito Santo. Eu ouço às vezes os pregadores fazerem orações e dizer, ó Deus, e eu te agradeço em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho e em nome do Deus Espírito Santo. Eu também fazia isso no passado. Não tinha revelação, não tinha conhecimento. Falava coisas indevidas, coisas que a tradição, quizás o diabo ensinou e colocou dentro da obra de Deus. Mas graças a Deus, que quem é eleito e predestinado um dia, se for humilde, se for verdadeiramente uma pessoa submissa a esse Deus, ela vai receber de Deus a revelação de toda a verdade. Então veja aqui em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, a palavra diz, ora, o Senhor é o Espírito. Quem é o Espírito? É o Senhor. Quem é o Senhor? É o Espírito. Você percebe agora isso, irmão? Você percebe a grandeza desta revelação? Então, tu tens que saber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações de um único Deus. Quando você fala do Deus Pai, você está falando de quem? De Jesus. Quando você fala do Deus Filho, você está falando de Jesus. Quando você fala do Deus Espírito Santo, você está falando de Jesus. O apóstolo da graça de Deus, o apóstolo Paulo disse, agora não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Ele disse, Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus nos dias da sua carne, ele fez uma promessa maravilhosa, ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é que você pode entender essas verdades aqui? Como é que você pode entender alguém dizer, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim, Cristo em vós a esperança da glória, estarei convosco todos os dias, se Jesus não for o Espírito Santo? Como que você pode entender isso? É porque Ele é o Espírito Santo é Jesus, amém? Então, meus amados irmãos em Cristo, aquele Deus que está sentado no trono, Ele também está na tua vida e na minha vida, porque Ele é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu quero terminar a mensagem desta manhã com 3 últimos versículos.
A primeira está em Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6, quando a palavra da verdade diz: há três senhores. Não é três senhores que a Bíblia diz? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Quantos deuses há? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em 1 de Coríntios, capítulo 8, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por eles. Eu pergunto para a igreja: para nós, há quantos deuses? Um só Deus, um só Senhor. Um Deus que se manifestou de três formas diferentes: como Pai na criação, como Filho na redenção e como Espírito Santo nesses últimos dias. E eu termino a mensagem com a palavra contida no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Amém? Diga para o teu irmão do lado: Deus é um. Diga para ele: Deus é um. Diga: para nós há um só Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga para o teu irmão: Deus se fez carne e manifestou o seu nome ao mundo. O seu nome é Jesus. Assim seja, assim Amém. Diz o Senhor. Glória a Deus. Glorifica a Deus. Aleluia.